Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com Jefferson. Hoje recebo o jovem Claudemir José Paulino, ele que é timaubense e é conhecido como o jovem Claudemir. Bem-vindo ao nosso programa, Claudemir. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com o Dr. Jefferson, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo ao nosso programa. O jovem Claudemir. O jovem Claudemir, ele é timaubense, mas me contou que na infância ele teve alguns problemas na infância, né, de âmbito familiar, e você foi criado pelos seus avós, foi assim? Foi sim. Conta um pouco então para o nosso ouvinte, Claudemir. Na realidade, eu tive uma infância muito difícil, onde eu fui abandonado pelos meus pais. Minha mãe mesmo me abandonou devido à situação financeira, né? Não tinha condições de me manter, de criar. Ela ia me dar para outras pessoas criarem, então minha avó veio intervir na situação e me criou, né? Eu estou como filho e eu fui criado com meus avós. Eu me lembro que em 2006 eu vi meu pai pela primeira vez, que tinha apresentado, estava animado para o conhecer, e a pessoa que morava com ele me apresentou e ele disse que eu não era filho dele, nunca fui filho dele, né? Muito difícil. Foi uma infância bem difícil, né? Mas graças a Deus o Senhor foi nos ajudando, meus avós me criando, né? E assim, em 2010 Deus colocou meu pai, meu avô no leito, né? Ele teve uma enfermidade e ele ficou no leito acamado, passou 10 anos, até que um determinado tempo acamado, ele na realidade sofrendo ainda ao médico, ele ia para internamento, a gente passava um período com ele, passava noites escuras, né, sem dormir, ele não deixava dormir. Mas tudo isso era um trabalhar de Deus, né? Eu me lembro que uma vez, eu desesperado, fui para a igreja, um sítio de oração, onde os irmãos se reúnem para falar com Deus, pedir, né, para interceder ao Senhor. Uma vez Deus usou alguém para mim e disse que, jovem, você que está aí atrás, eu estava no último banco, disse, vou eu salvar os teus e os dentro da tua casa. Agora vai ser do meu tempo e do meu jeito, né? E o tempo foi passando. E eu sempre lembrava, Senhor, que tu falasse. E nada deu o Senhor cumprir, né? O tempo foi passando, o processo se estendendo, até que em um determinado tempo, Deus surgiu uma enfermidade. A gente tinha vindo do Recife, né? Tinha levado meu pai para um médico, fazer alguns exames costumeiros. E quando a gente chegou, na segunda-feira, minha mãe adoeceu. Na realidade, minha avó. E ela adoeceu. Quando ela adoeceu, eu percebi algo estranho, perguntei, ela estava vomitando, se sentindo mal. Até que a gente foi para a UPA, fizeram alguns exames e não tinha descobrido ainda o que era, encaminhado para o Recife. Chegou lá, fez outros exames e descobriu que ela estava com pedra, né, na vesícula. Aí a gente foi para o Otávio de Freitas, a gente chegou na quinta-feira. E isso ela não era evangélica, né? A gente chegou na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado, lá eu com ela, e isso meu pai em casa, acamado, né, com a minha mãe biológica, tomando conta, enquanto eu estava com a minha avó no Recife, né, no hospital. E o que aconteceu? Quando foi no domingo, né, ela não era evangélica, tinha um coração duro, eu sempre pregava ela, convidava, né, para ela aceitar Jesus, mas ela não desejava, não queria, tinha uma religião própria. E sendo que quando foi no domingo, eu saí para almoçar, porque tem um horário, né, de almoço, e chegou aqueles irmãos que visitam os hospitais, pregando, louvando, cantando hino, deixando literatura, uma palavra. E quando eu voltei do almoço, tinha uma irmã na cabeceira da cama. Minha avó só fazia gemer, falava muito pouco, sentia muita dor, né, estava aguardando para fazer a cirurgia. E na cabeceira da cama tinha uma mulher, uma irmã, ela estava orando. Aí eu me admirei, né? Eu disse, mãe, a senhora está aceitando a Jesus? Antes, melhor dizendo, a irmã perguntou, né?
você é filho dela? Eu disse, sim, sim. Sua mãe acabou de aceitar Jesus. Né? E eu fiquei assim sem acreditar. Veja, hora antes eu vivia sempre dizendo, Senhor, cadê a promessa? O Senhor disse que ia salvar, que ia libertar ela, né? Que ia salvar os de dentro da sua casa. Não sei se você lembra do que eu falei anterior. E ali ela estava aceitando a Jesus. Aí eu perguntei para confirmar, né? Eu perguntei, a senhora quer aceitar Jesus, ser crente como eu sou, morar no céu, ir para a igreja todo dia? Ela balançou a cabeça e disse, sim, sim, sim. Pronto. Aí depois passou outra irmã e disse, eu já tinha pregado e ela tinha aceitado, né? Deus deu 2 confirmações, isso no domingo. Quando foi na terça-feira, segunda, lá, a gente subiu para o segundo andar, né? Ela estava sendo preparada para fazer a cirurgia. Quando foi, ela passou mal, aí ela foi para emergência. Né? Aí a emergência não poderia ficar. Depois ela passou mal ainda e ficou na UTI mesmo. Aí eu tive que vir embora. Na terça-feira eu vim à noite. Quando foi na quarta de manhã, logo cedo, às 5 horas, ligaram para mim e pediram o documento para ir no Recife. Logo entendi que ela veio a falecer. Né? A gente, como ser humano, não aceita, né, as perdas. É difícil, ninguém quer isso. Né? Mas na hora eu me lembrei do que Deus havia falado. Foi concluído, né? Ele disse que ia salvar os de dentro da minha casa, ia ser do meu tempo e do meu jeito. Com isso, né? Confirmou tudo aquilo, né? Tudo aquilo que o Senhor tinha falado, né? Aí eu fiquei tomando conta do meu pai acamado, né? Passou 10 anos, meu avô acamado. Com isso, minha mãe biológica, que havia me abandonado por questão financeira, não tinha condição de me manter. Ele voltou para essa casa. Voltou para me ajudar com o esposo dela. E a gente ficou tomando conta. Ela era afastada da casa do Senhor. Era crente, mas tinha saído, se afastado. E toda sexta-feira as irmãs de ciclo de oração tinham que ir lá orar, cantar, dar uma palavra. Que Deus havia salvado o meu avô também, né? Só que ele ainda permanecia acamado. E toda sexta-feira as irmãs iam pregar, louvar, dar uma palavra. Até que um dia eu estava em casa e as irmãs chegaram, a gente participou junto, as irmãs cantando e tal. Na hora deu a palavra para eu trazer uma palavra. Eu preguei a palavra e minha mãe biológica começou a chorar que não parava de tanto chorar. E ela entregou a sua vida para Jesus. Até hoje ela é evangélica. Aí eu lembrei da palavra que Deus havia falado, que disse, jovem, você que está aí no último banco, vou eu salvar os teus e os de dentro da tua casa, mas é no meu tempo e do meu jeito. Por quê? Quando Deus guardou minha avó, eu não quis aceitar, né? Fiquei triste, né? Cuidou de mim desde o princípio. E eu dizia, Senhor, mas por que tu guardasse? Né? Eu queria entender, sabe, Dr. Jefferson? E eu não entendia. Até que quando minha mãe biológica aceitou naquela sexta-feira, eu entendi. O plano de Deus foi guardar ela, né? Para minha mãe biológica vir para dentro de casa, ajudar a cuidar do meu avô, para através disso trazer ela de volta para a casa do Senhor. Do tempo e do jeito dele. É sempre assim, Claudemir. Eu penso nisso e acredito nessa forma também. Então, havia um jovem Claudemir. O jovem Claudemir, depois, eu sei que saiu candidato, não foi, ao Conselho Tutelar de Timbaúba, e teve bons votos. Me conta um pouco essa história, como foi essa sua experiência. Sim, fui candidato ao Conselho Tutelar, né? Na realidade tive 422 votos. Muitos votos, Claudemir. Muitos votos. E eu fiquei como suplente ainda. Sim. E o que me inspirou a ser um Conselho Tutelar foi justamente a infância que eu tive, né? Sempre eu quis, é uma área que a gente sabe que é crítica, difícil, e como cristão, conhecedor da palavra, eu acharia uma área de estar mais presente e próximo às pessoas que se encontravam no vício, nas drogas, problemas familiares, onde a gente poderia orientar, através da Bíblia Sagrada, sobre o caminho, sobre a forma de se comportar, de andar, de viver e ter uma vida feliz, né, diante da presença de Deus. Então, no modo de poder ajudar as pessoas. Isso é muito bonito. E nessa experiência,
E nessa experiência, Claudemir, junto à campanha que teve sobre o Conselho Tutelar aqui de Timbaúba, o que de positivo você aprendeu e viu nisso? Assim, o que me chamou a atenção, como foi a primeira experiência que eu tive, né, sair candidato com o Conselho Tutelar, e foi bem desafiador, né, porque na realidade nunca tinha saído como candidato, e principalmente uma coisa que eu achei difícil é conquistar o voto, né? Sim, é difícil. Eu mesmo agradeço muito a Deus, né, pela a quantidade de votos que eu tive, foi 422 votos, e para mim foi muito voto, né, porque você não dá nem R$1, nem prometer nada, e as pessoas irem votar por livre e espontânea vontade, isso é muita coisa. É verdade. Muita coisa. E no tempo de hoje, a gente sabe, não podemos provar, mas se diz, né, que alguns candidatos compraram votos, favoreceram pessoas e deram outras vantagens para poder conseguir os votos. Isso é coisa triste, infelizmente, parece que acontece em algum lugar, mas não tem como se provar isso. Mas você, com dignidade, conseguiu esses 422 votos sem nada disso, não é? Isso, justamente. Sim. Você também falou sobre uma eleitora sua, você me contou, eu achei interessante aquela história. Foi várias situações que aconteceu, e essa foi a que mais me tocou, né, na realidade, porque assim, tinha pessoas que diziam, olha, você não vai chegar, dizia mesmo, né, você pode ser bem votado, mas eu acho que você chegar, assumir, você não vai chegar. Querendo ou não, a gente fica triste, né, como ser humano. Todo candidato quer ganhar. Quer ganhar, claro, é isso. Claro. E mais uma coisa que me tocou e que eu ganhei naquele dia foi que eu estava em frente à escola, do jornalista de Andrade, e não, na realidade foi industrial. Né? Eu estava em frente à escola industrial. José Mendes. Isso, José Mendes. Eu estava em frente à escola, professor José Mendes, Isso, né? É. E chegou era mais uma irmã da igreja, ela tinha feito uma cirurgia recentemente. Ela morava, não sei se hoje ainda mora em Nova Queimada, e ela disse, olha, vim de Nova Queimada a pé. É longe. Longe, né? E a pé, no sol quente, né? E vim para dar um voto de confiança a você, por causa do seu caráter, da sua dignidade, né? E assim, me emocionou muito, né? Porque eu olhei para mim, né? Não tinha prometido nada, não tinha dinheiro, não tinha condição financeira, e aquela pessoa sair de casa e enfrentar uma fila que a gente sabe que a gente passar 2 horas para votar. Sim. E uma pessoa dessa passar 2, 1h30 para dar um voto a uma pessoa é muita coisa. Isso mostra o seu caráter, sua dignidade, que você passa para essas pessoas, né? Isso é bom, isso é muito bom, Claudemir. Né? Então, com isso, você tem pretensão de sair candidato outra vez ao Conselho Tutelar, ou quem sabe vereador, outro cargo? Sim, eu desejo, né, sair novamente como candidato ao Conselho, porém a gente, vamos dar o tempo ao tempo, né? Tem uma frase que diz, dê tempo ao tempo e o tempo dará a resposta do seu devido tempo. Né? Muito bem, Claudemir. Vamos torcer e espero que seja possível essa candidatura e que dê certo dessa vez, né? Que você consiga esse cargo futuramente. Quem sabe? Tudo depende de Deus. É verdade. Claudemir, eu soube que você tem pretensão de fazer um curso de psicologia. Você tem esse pensamento realmente? Tenho sim. É uma área que me chama muita atenção, curso de psicologia, né? Eu creio que em algum tempo Deus vai nos dar oportunidade e condição financeira para a gente conseguir exercer ou estudar essa área. Qual é o teu pensamento, o teu intuito de fazer psicologia? O meu intuito de fazer psicologia eu gosto de ouvir muitas pessoas, conversar, dialogar, né? Existem pessoas que me procuram, né, para pedir conselho, orientação, né? Tem um grupo de jovens mesmo que a gente trabalha, coopera com o nosso pastor, e tem essa situação, sempre tem aqueles jovens que procuram pedir conselho, alguma orientação, e a psicologia eu vejo essa forma, né, de ouvir, conversar, dialogar, tentar ajudar, né? Podia ser mais útil e com um embasamento científico, não é? Você falou da igreja. Eu sei que você sempre está na igreja. Quando eu vou à Assembleia, sou muito bem recebido lá. Eu vejo que você tem um trabalho diferenciado com jovens. Como funciona esse seu trabalho com os jovens da Assembleia?
Na realidade, eu sou dirigente de mocidade, né? Eu sou responsável por um órgão ou um grupo de jovens, né? Hoje, atualmente mesmo, eu estou em Sapucaia. E a forma lá, eu sou o dirigente da mocidade, ou do grupo, né? Os jovens, né? Tem um lugar lá onde eles cantam e saem. A gente trabalha, por exemplo, podemos dizer assim, trabalha desenvolvendo os talentos do jovem, né? A gente sabe que aqueles que prega, canta, louva, né? Cita jogral, poesia, poema, e a gente trabalha com os jovens dessa forma, né? Desenvolvendo o talento de cada jovem. Esse grupo, você viu que é Sapucaia. Então, cada unidade tem também um dirigente também. Isso. Cada local, por exemplo, em cada localidade existe um dirigente responsável por cada jovem, grupo de jovens, melhor dizendo, né? Em cada localidade, cada bairro. Sim. Você não toma conta de todos esses grupos? Não. Hoje eu sou responsável somente pelo grupo de jovens de Sapucaia. E são quantos jovens nesse grupo? Em média, 30 jovens. 30 jovens. É muita gente, né? E essas reuniões acontecem como? E agora, no tempo da pandemia, o que está acontecendo? Na realidade, a gente obedece o decreto do governador, né? Onde, na realidade, a gente sabe que culto somente de 6 às 8, né? E tem esses momentos que a gente se reúne de segunda a sexta, né? Para adorar o Senhor, né? E tem os trabalhos que a gente é responsável, que se chama oração para mocidade, onde a gente chama cada jovem para cantar, louvar, pregar, outro para desenvolver o talento deles, né? Na casa de Deus, na obra do Senhor. Sempre nas sedes, nas igrejas, nos templos. Isso. Agora, só que hoje, aonde eu faço parte, por exemplo, em Sapucaia, hoje eu sou dirigente da mocidade de Sapucaia. Lá, as orações é na segunda-feira, de 6 às 8. Então, este trabalho é feito na segunda-feira, onde se chama oração para mocidade. Onde o jovem vem cantar, louvar, pregar, desenvolver um jovem que às vezes tem aqueles que é tímido, vergonhoso, para ele se desenrolar, pregando a palavra de Deus, louvando, cantando. Muito bom, é um bom dia de trabalho. E Deus tirou nem sempre assim, nesses dias que você pandemia. Amém. Ok, Claudio. Então, chegou o momento para as suas considerações finais e também para uma palavra, né, de Deus, né, que ilumine para o nosso ouvinte. Desde já eu quero agradecer, né, o convite de estar participando do programa, conversando com o Jefferson, Dr. Jefferson. Muito obrigado pelo convite. E desde já eu quero deixar um versículo, uma palavra bem conhecida, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, né? Você que está ouvindo aí, eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Independente do que você esteja passando, ou vivenciando, ou sofrendo hoje, para Deus nada é impossível. Deus trabalha, né? Às vezes o homem quer da sua forma e do seu jeito, mas Deus tem o jeito dele de trabalhar. Então, embora que você não veja, embora que você não perceba, embora que você não esteja vendo ou sentindo, mas Deus está trabalhando e está cuidando da tua vida, da minha vida e da nossa vida. Muito obrigado, doutor. Obrigado por mim. Deus tem um propósito para a sua vida. Então, é assim, um exemplo de jovem que sofreu bastante, mas está lutando e vencendo na vida, não é? E um exemplo de pessoas que inspiram outras pessoas, não é? Parabéns por ser assim. E você, curta, compartilhe, mande seu recado. Um abraço, até mais.